aula 6 do módulo 6 vai trabalhar com a ferramenta de união. É uma ferramenta que vai trabalhar com duas camadas separadamente e que vai somar todas as informações, né, dessas duas camadas, além das suas intersecções. Vamos ver. A gente tem aqui, né? Vamos continuar aqui com as camadas que a gente já vem trabalhando, né, nas últimas aulas, que é o que a gente tem como ferramenta. E é legal nesse aqui a gente acionar aí o número, né, a contagem do número de camadas. A gente acionou ali para locais, mostrar a contagem dos elementos. Então, a gente colocou para locais e para vias. Isso é bem interessante porque justamente a gente vai perceber a diferença que ela tem para as outras ferramentas, tá? A gente colocou para locais, né, o buffer de 10 metros e as vias, o buffer de 10 metros também, ok? Vamos lá, vetor, já processamento, união, né? Então, a gente já tem ali default a camada de entrada. A gente vai mudar para locais, que a gente já tem a contagem delas, né? E a outra a gente vai colocar o que a gente selecionou ali, os 10 metros das vias no redondo, o buffer redondo, ok? E manda executar. Vamos fechar. E aí a gente vai ter aí a união, a gente vai dar aqui desmaiar os outros para a gente poder evidenciar. Mas é muito interessante, né? A gente vê que ela aparece tudo, mais a intersecção, né? Vamos fazer a contagem dos elementos, a gente vai ver que tem 27, né? Se a gente for somar, se fosse somar os 8 do locais e os 10 da via, nós teríamos 18, mas ela vai contar todos inteiros que foram somados, mais os pedacinhos, que são o que? As intersecções. Então, no caso aí desse ponto, né, do buffer, dos locais, ela vai contar 3 aí, né, além do inteiro, que seria o quarto, né. E a tabela de atributos, como a gente vê aqui na identificação dos resultados, né, a gente percebe que ela soma os dados, as camadas, né, as colunas das tabelas de atributo das duas. É uma verdadeira união mesmo, né, nesse sentido. Assim como o fase da intersecção também. E ele aumentou muito porque a gente tem vários casos aqui, ó. Esse a gente vai ter 2, dividido em 2 partes, né? Esse buffer aí, né, quadrado, um outro ali a gente vai ter dividido 3. Então, para esse buffer quadrado, a gente vai ter ele inteiro e cada pedaço dele aí. Nesse caso aí, é a mesma coisa, ó, a gente tem eles 3, ainda tem ele inteiro, ok? E aí é por isso que a gente tem esse somatório, né, de situações, de elementos, né, bem acima da soma dos elementos dos dois que fizeram essa operação. Porque existe, na união, existe o corte, né, de algumas camadas. Então, às vezes, quando a gente trabalha com união, né, como ela trabalha dessa forma, às vezes a gente acaba fazendo a união para unir duas camadas que a gente interessa que sejam juntas, e às vezes essas sobreposições a gente acaba até deletando para poder fazer um ajuste, né? Dependendo da situação, né? Então, mas assim, às vezes é muito interessante você ter duas camadas diferentes e a gente querer que elas sejam um único shape, né? Olha, a gente está aqui acionando os locais, vamos fazer um outro exemplo, né? As quadras negativas, que a gente já trabalhou, que é aquele buffer que vai para dentro da quadra, 10 metros.
Vamos mostrar a contagem de elementos, né? Dos locais a gente tem 8 metros e o da quadra, né? Nós vamos calcular agora. A gente vai ali, clica com a direita, mostrar a contagem dos elementos, nós temos 8. Então, 8 de um, 8 de outro. Esses 16 já vão fazer parte da tabela de atributos. Além deles, vão fazer parte as intersecções cortadas entre um e o outro. Essa é a união, né? Então, vamos lá, vetor de processamento, união, né? E aí a gente vai estar com locais 10 metros como camada de entrada, e a gente vai escolher a camada de saída, que é as quadras 10 metros negativo, né? Ok, tá aí, executa, vamos fechar, né? A gente já fez o trabalho, vamos fechar, olha ali. Vamos ver aí a união, ela tá toda em roxo, né? Então aí é o somatório, vamos mostrar a contagem dos elementos, clicando com a direita com o mouse, ok? A gente vai ter 18, então são os 16 de cada um, e aí a gente vê ali os 2 pedacinhos que estão a mais aí. Somando. Aí, ó, esse em um e aqui no outro.